Vamos avançar agora, precisamente, para Rui Costa, que foi ao balneário do Benfica no final do jogo frente ao Nacional. Segundo o jornal Record, o presidente do Benfica foi dar os parabéns aos jogadores pela vitória obtida já nos instantes finais. O presidente do Benfica juntou-se aos jogadores e ao treinador na festa no balneário. Também José Mourinho foi muito efusivo nos festejos no final do jogo, como podemos ver por estas imagens. Rui Costa fez questão de felicitar os jogadores de perto o esforço final que culminou na vitória frente ao Nacional da Madeira. Recordo que o Benfica esteve a perder o jogo até aos 89 minutos. Esta ida de Rui Costa ao balneário acontece a poucos dias do derby no Estádio da Luz, frente ao Sporting. E por isso mesmo, Pedro Sousa, é importante esta ida do presidente do Benfica ao balneário, depois de críticas públicas por parte de José Mourinho e também dias que antecedem um jogo importante para as contas do campeonato. Dá confiança aos jogadores? O que dá confiança aos jogadores, Madalena, é a forma como o Benfica ganhou. Não tendo feito um jogo brilhante, porque voltou a não fazer, a verdade é que a forma como ganhou nos últimos minutos explotou isto que vimos aqui, estas imagens de José Mourinho, como ainda não as tínhamos visto ao serviço do Benfica desta vez. E, portanto, isto sim é que dá moral, a forma de ganhar. Ganhar desta forma sabe melhor do que ganhar com a diferença. E, portanto, isto dá moral às tropas. Se Rui Costa faz bem ir ao balneário, eu acho que ele deve ir ao balneário, ele ou qualquer outro presidente, em momentos muito oportunos. Em momentos... agora, não deve tornar essas visitas ao balneário para discursar à nação, aos jogadores, entendem-se, como forma regular, porque depois torna-se corriqueiro e já ninguém liga a ele. E, portanto, valorizar a forma como o Benfica operou a reviravolta, perceber que Mourinho, se calhar, tem que munir-se mais dos que estavam no banco do que propriamente insistir sempre no mesmo tipo de equipa. E a verdade é que foi uma semana difícil e o Benfica cumpriu os dois objetivos. Ganhar em Amsterdão, dormir em Amsterdão, chegar a Lisboa, passado 3 dias já estava na Madeira, 2 dias já estava na Madeira e jogar e ganhar da maneira como ganhou, isto é, objetivos cumpridos, mas o calendário continua para o Benfica a ser extremamente difícil, porque tem o Sporting agora e recebe o Nápoles na próxima semana, onde tem que ganhar. O Benfica, eu creio, se o Porto ganhar no fim de semana e o Benfica não ganhar ao Sporting, fica numa situação muito difícil para o título. Mesmo muito difícil, porque o Porto está a perder muito poucos pontos neste campeonato e mesmo o Sporting. E, portanto, repara que 5 pontos perdidos pelo Sporting, a época passada dava, já tinha saído Ruben Amorim, estava ali primeiro, segundo, a 2 pontos do primeiro. E, portanto, são jogos muito importantes, os dois que se seguem. Talvez os dois mais importantes da era Mourinho, desde que ele sucedeu a Bruno Lage. O de sexta-feira na Luz e o da próxima semana na Luz com o Nápoles. O Nápoles, que é o campeão em título em Itália, ganhou neste fim de semana ao que era líder do campeonato italiano, a Roma, com David Neres. Lembram-se? David Neres, que o Benfica vendeu a ser a principal figura do Nápoles nos últimos 3 jogos. Ele foi a principal figura do Nápoles nos últimos 3 jogos e decisivo. E, portanto, estamos perante aqui 10 dias decisivos para perceber se o Benfica, se mantém na luta pelo título. Sim, estamos em dezembro, mas sim, porque se fica a 9 pontos do Porto, a coisa fica muito complicada para recuperar. É que uma coisa é recuperar a 9 pontos para um, outra coisa é recuperar 9 para um e 6 para o outro, estando 2 à frente, perdendo o jogo de sexta-feira. E, portanto, creio que o Benfica está obrigado a ganhar na próxima sexta-feira. Até porque o Gil Vicente está mais perto do Benfica do que o Benfica do Futebol Clube do Porto. Sim. Outra nota que é importante. O jogo da próxima semana, eu acho que depende muito do embalo de sexta-feira. Se o Benfica tiver sucesso na sexta-feira frente ao Sporting, eu creio que o jogo não se tornará mais fácil, mas o estado anímico da equipa permitirá encarar o jogo frente ao Nápoles de outra forma, com outra capacidade e pensando que pode ainda almejar chegar ao play-off da Liga dos Campeões. É tarefa hercúlea. Eu vou recuar um bocadinho, porque é a primeira vez que estás aqui desde que o Benfica jogou
contra o Nacional, e ainda não tinhas comentado de facto estas imagens de José Mourinho que víamos no ecrã, muito eufórico, e a minha pergunta é se foram exageradas estas reações por parte do treinador do Benfica ou adequam-se ao momento em que o Clube da Luz vive? Adequa-se ao momento e à dificuldade da vitória. E, portanto, eu encaro isto como normal e encaro isto também como ele olhar para as tropas e dizer: estamos aqui, estamos juntos. Repara, o Benfica, sem ter jogado bem, bateu um dos recordes do campeonato. O número de remates, 31 remates. Eu creio que o maior número de remates era do Sporting, que 30 em 1 ou 2 jogos até agora. E, portanto, mesmo sem ter jogado bem, a verdade é que tentou e porfiou e foi até ao fim. E essa é uma característica que o Mourinho valoriza muito das suas equipas. Isto é, pode não ter nota artística porque não tem tido, pode não ter o melhor futebol do mundo porque não tem tido, pode não encantar os adeptos porque não encanta, mas se for ganhando, e ganhando até desta forma quase inesperada na ponta final, isto é muito importante. E à tua pergunta, olhando para estas imagens, para mim tudo normal. É ele a abraçar os jogadores, é ele a agradecer aos jogadores. Repara, é que já ninguém fala. Madalena, passou uma semana que ele disse que substituía 9. Afinal, funcionou ou não? É a pergunta que eu deixo aos telespectadores. Ganhou em Amsterdão, ganhou no Nacional, funcionou ou não? No subconsciente deles. Tinha ou não razão em substituí-los a todos pela miserável exibição que estavam a fazer frente ao Atlético? Há um caminho muito longo do Benfica para chegar a janeiro vivo nas competições todas, se conseguir lá chegar. E depois logo iremos ver, porque com toda a franqueza, o Benfica não tem a profundidade do plantel do Sporting e do Futebol Clube do Porto. Não tem. Não tem. E para chegar a janeiro vivo, precisa de vitórias como esta, que não sendo épica, é uma vitória que moraliza as tropas e deixa o jogo de sexta-feira, coloco em aspas como vou dizer, incendiado, porque os adeptos do Benfica gostaram de ganhar assim. Ganhar assim é diferente. Então, já que continuamos a falar do jogo de sexta-feira, que volto a reforçar, é muito importante para as contas do campeonato, Pedro, houve alguns comentadores que disseram que o jogo começou nesta euforia de José Mourinho, nesta reação à vitória. Compreendes essa análise? Ou seja, os jogadores, a olharem para o treinador e a comemorar desta maneira, estão a receber alguma força, não é? E alguma confiança. Eu ouvi algumas coisas ontem, à tarde. Sim. Eu acho que nós, comentadores, nos preocupamos mais em ver reações dos treinadores e tentar tirar delas explicações para sucessos e insucessos. Eu acho isto completamente normal, como acharia normal um assunto que tivemos aqui no início entre o Caterro e o Farioli. Passou, quer dizer, a adrenalina está no máximo. Eu acho que ele quer dizer, não estava a preparar o jogo de sexta-feira, porque ele deu a folga do domingo e hoje de manhã já tiveram a treinar. Então foi só uma folga, é isso? Não, não foi só uma folga, foi uma folga merecida depois de 2 jogos em que o Benfica absolutamente estava obrigado a ganhar. Eu não tiro extrapolações nenhumas, porque pensar no derby, é ele à noite, às 6 da tarde, ao final da tarde, que já é à noite, sentar-se num cadeirão a ver o Sporting com o Estrela da Amadora e dizer assim: como é que eu vou travar o trincão? Como é que eu vou travar o jogo interior do Sporting? E nisso Mourinho é mestre. Essa é que é a preocupação dele estes dias até sexta-feira.